Essa nossa janela literária desse mês, né, homenageia um grande escritor, talvez um dos nossos maiores escritores, ficcionistas, romancistas, cronistas, do país, né, assim, uma obra vastíssima e que a gente precisa lembrar sempre, né, precisa lembrar sempre, que é o João Ubaldo Ribeiro. O João tem lembranças maravilhosas, querido amigo, tive esse privilégio, né, de poder muitas vezes até trabalhar com o João nas rodas de leitura, em eventos que ele me dava assim a alegria de aceitar, porque ele era totalmente avesso a eventos, né? Ele já dizia: Susana, eu acho que dessa vez não. Já sei que você vai me convidar, mas eu acho que eu não vou querer. Ele nem sabia o que era, o convite que era. Ele já recusava. Não, João, espera aí, escuta sua amiga. Aí ele escutava. Então, assim, para ler o João Ubaldo, lembrar desse grande escritor, eu trouxe aqui o Juva Patela. O Juva é antes de tudo, um grande leitor. Eu sempre gosto de trazer aqui para a nossa janela grandes leitores. E é também um escritor, jornalista, Juva, nosso mestre aqui da oficina Texto Puxa Texto, e ele é um especialista na obra do João Ubaldo. Tá? Ele tem livros sobre João Ubaldo, tese de mestrado, tese de doutorado, ensaios. Então, nós estamos assim muito bem entregues. O João Ubaldo, na verdade, está muito bem entregue a esse grande leitor que é o Juva. Então, vou passar a palavra para ele. O Juva também privou muito mais que eu, né, com o João Ubaldo, tem uma relação de parentesco que ele vai explicar, tá? Então, vou passar a palavra para ele e vou desejar a todos vocês uma ótima leitura. Boa noite, pessoal. Agradeço muito estarem todos aqui. Começou a entrar gente de uma forma assim avassaladora e foi de repente. Depois é que eu me dei conta de que a Tatiana abre uma portinha e aí começam as pessoas a entrar tudo junto, né? Estávamos eu, Susana e Tatiana conversando. Eu pensei, vai ser uma coisa assim, com pouca gente e tal, e de repente vocês entram. Então, agradeço por entrarem desse jeito. A ideia aqui, Susana me explicou como é que o Janelas Literárias funciona, e eu vou propor aqui a seguinte dinâmica para vocês. Quero falar de João Ubaldo Ribeiro, especificamente do capítulo 14 do Vivo Povo Brasileiro, que é um capítulo em que talvez o caráter mágico de todo o romance aflore assim, com mais beleza e com mais cores. O livro está cheio de elementos mágicos. Assim, e o livro, ainda por cima, foi muito, muito usado para se falar de identidade nacional. Né? Porque o Vivo Povo Brasileiro é um romance histórico que trata da chamada, abre aspas, questão da identidade nacional. E isso fica o tempo todo marcado pela obra do Ubaldo, e muitas vezes perguntavam para ele, mas como é que o senhor entende, né, a questão da afirmação da identidade nacional? E ele costumava dizer em entrevistas, olha, no Brasil nós não temos esse problema de identidade nacional, não. Acho que todo mundo aqui está bem resolvido com isso. Aí ele pegava a carteira de identidade e mostrava para o jornalista, e, de certa forma, ele ria de si próprio e ria um bocadinho dessa glamorização que se fez em torno do Vivo Povo. Dizia também, ao contrário do que muitos críticos e jornalistas, né, afirmavam sobre o livro, que não se tratava de um romance histórico, no sentido de um romance que tem a história do Brasil como pano de fundo. E ele diz, não, era um romance em que eu trato do povo do recôncavo baiano.
Mas não foi isso, né? Não é isso. O Vivo Povo Brasileiro tem, sim, uma pegada grande na forma como ele distribui as histórias de um romance histórico. E o Recôncavo Baiano é uma metonímia do Brasil, e o povo do Recôncavo Baiano é uma metonímia do povo brasileiro. O que me interessa aqui, escolhi esse capítulo 14 justamente porque eu acho um capítulo muito bonito e acho que o narrador aqui faz as suas estripulias. O narrador do povo brasileiro é sempre um narrador em discurso indireto livre, que está o tempo todo brincando, entrando e saindo dos personagens. É um livro em que a gente vê a tradição oral e o elemento mágico o tempo todo em ação. Esse elemento mágico está na almazinha, que atravessa todo o romance, e que é uma espécie de encarnação de um espírito do povo brasileiro. Está numa canastra que se abre em algum momento do livro, e de onde saem todas as coisas do mundo, todas as verdades e todas as mentiras. E está também no espírito do homem, que é o final do livro, que também ele paira sobre as águas do recôncavo, e ele está no papel dos orixás. E isso aqui é o que me interessa agora. Na expressão de um pensador, o Antônio Risério, é uma espécie de Ilíada Negra, o que o João Baldo fez com o capítulo 14, a segunda parte do capítulo 14. E ele fala, e por isso a gente vê que não se trata só de recôncavo baiano. João Baldo vai tratar da Guerra do Paraguai e vai tratar da intromissão dos orixás na Guerra do Paraguai. Então você tem ali, no lugar da Guerra de Troia, né, a tomada de Ilion, lá você tem a guerra novelesca, dramática, né, dos brasileiros e paraguaios, né, em substituição aos imortais do Olimpo, né, ajudando ali gregos e troianos. A gente tem os orixás africanos, né, ajudando os brasileiros e contribuindo para o extermínio do povo do Solano Lopes. E, no lugar, do ponto de vista da forma do texto, dos apostos qualificativos, né, de cada herói, você vai ter também apostos qualificativos ao feitio de cada orixá. Quer dizer, então, o Baldo transforma essa narrativa da Guerra do Paraguai numa narrativa mítica, né, e organiza, aproveitando do poema épico do Homero, o tema, alguns pontos dramáticos e a forma do texto. O tema, a guerra, a velha guerra, né, entre os homens. Os pontos dramáticos, né, você tem essa dimensão mítica habitada por deuses ou orixás, a intromissão dos orixás nos assuntos dos homens, tal como os deuses gregos se intrometeram nos assuntos dos gregos e dos aqueus e dos troianos. Você tem a angústia dos orixás diante da morte de seus filhos, né? Você tem o orgulho dos orixás também, em paralelo com os orgulhos dos deuses do Olimpo, especialmente de Aquiles, que demora para entrar na guerra, fica ali fazendo uma espécie de birra monumental, tal como também no capítulo 14 do Ubaldo, o Ogum também faz lá a sua birra. Né? E você tem toda aquela glamorização, aquela celebração que a gente encontra no texto mítico. A forma do texto, justamente, é essa linguagem utilizada pelo Ubaldo, que é caracterizada basicamente pelos apostos explicativos e descritivos, né? Sempre ligados aos nomes dos personagens. Eu estou adiantando isso tudo, porque quando a gente cai no texto, isso tudo vai ficar assim, muito límpido para vocês. Os apostos, eles adquirem dentro do texto, né, justamente a função de qualificar tanto os deuses, no caso aqui os orixás, como os próprios guerreiros, soldados, combatentes que estão ali na lama, com o pé na lama, né? Então, o aposto, principalmente, essa qualidade que vale a pena ser realçada, que vocês vão ver assim, a farta no texto, o aposto vai tirar os nomes, ele retira os nomes de um ordinarismo qualquer e dá uma qualidade ao texto, uma qualidade que singulariza o dono do aposto, né? Então, é um efeito de celebração o tempo todo, porque tudo no épico é celebrativo. Você tem um exemplo aqui, né? Vou dar dois exemplos. Um exemplo assim, poético visual e um exemplo ideológico, por exemplo. A aurora, quando a aurora surge, né? Ela é tratada por Homero como a aurora do véu de açafrão, a aurora dos róseos dedos.
né? Em algumas traduções muito ruins, a aurora rosidáctila, que é ruim. Rosidáctila não dá. Mas, de toda forma, a gente tem esse aspecto poético visual. Então, a aurora será sempre a aurora do véu de açafrão, a aurora dos róseos dedos, né? E o ponto de vista ideológico, por exemplo, um dos exemplos usados pelo Homero é o banquete. Então, os deuses todos se reuniram no banquete, o banquete onde todos são iguais, né? É sempre o banquete onde todos são iguais. Porque no banquete há um espaço democrático, porque na guerra não há, porque no amor não há. Então, justamente porque na guerra e no amor os homens são, antes de tudo, diferentes, é importante que no banquete, dentro da ideologia da democracia, os homens são iguais. Então, o aposto funciona dessa forma. Repetição, né? É muito importante. O aposto funciona porque também ele se torna repetitivo, né? A repetitividade dentro do texto do Homero, e o que o Baldo faz no texto dele, funciona como uma espécie de martelo de memória. A toda hora em que aparece o nome de Aquiles, a gente vai ver Aquiles de pés rápidos. A toda hora que aparece Agamemnon, a gente vai ver o Agamemnon conhecido como que vai à frente. A cada vez que aparece Yansan, é a rainha dos ventos e das tempestades. Ogum, cujo nome é a própria guerra. Oxóssi, caçador da madrugada. O Molu, o que mata sem faca. E todos esses apostos sempre se repetem, de forma que o leitor acaba incorporando aquela ideia da repetição. E ela não é necessária, mas ela ocorre e vai firmando o personagem. Outras semelhanças interessantes entre os textos de Homero e o Baldo justamente são os lugares de Zeus e Oxalá, né? Depois a gente tem a distribuição das forças. Quer dizer, no caso do Homero, a gente tinha aqueus e troianos, e os deuses se dividiram, né? Cada um vai conforme a sua preferência, né? O Zeus, por exemplo, fala assim: preocupo-me com esses homens, ainda que se percam. No entanto, vou ficar num recesso do Olimpo, sentado, e o espetáculo deles encantará minha alma. E aí vão vocês segundo as suas preferências. No caso do Baldo, a coisa funciona de modo diferente, porque todos os orixás vão ajudar os brasileiros. E do outro lado, né, existem os orixás também do povo paraguaio, né? Então, há até aqui um trecho que diz assim: Oxalá que tudo vê, viu que as entidades paraguaias, estranhos seres de inacreditável aparência, estavam prestes a sair das águas, árvores e nuvens para também socorrer os seus filhos. O equilíbrio de forças se reestabelece um bocadinho porque o Molu, que é o orixá brasileiro, o que mata sem faca, ele vai cometer uma traição. Então, ele reequilibra a balança, porque ele acaba matando brasileiros também, né? E o personagem de Aquiles e o personagem de Ogum, os dois teimosos, porque eles se retiram da guerra por questões de amor. A guerra demora o que demora, e tem a dinâmica que tem. É quase como se Aquiles e Ogum, por serem grandes guerreiros, eles são tão poderosos dentro das duas narrativas que eles e a guerra não podem acontecer ao mesmo tempo. Então, Aquiles fica parado por causa, se não me engano, da Briseide ou da Criseide, uma questão que ele tem lá com o Agamemnon, e o Ogum fica parado também por uma questão de um orgulho lá por causa da faca. Então, eles ficam ali de braços cruzados e a guerra comendo solta e os seus filhos mais valorosos morrendo, e os dois ali parados, né? E uma outra coisa muito interessante também, que é muito bonita, talvez a parte mais bonita da forma como o Baldo utilizou o aposto do Homero, é quando ele fala justamente dos soldados. Porque quando um soldado morre, quando um guerreiro morre, uma espécie de pequena biografia é feita pelo narrador, que é como se fosse a vontade de estabelecer para esse personagem o seu lugar no mundo. Então, um guerreiro, por exemplo, que morra,
Vocês vão ver vários, eu não vou dar um exemplo aqui agora, mas, de toda forma, celebra-se esse guerreiro falando da história de vida dele, da sua mulher, dos seus filhos, das suas plantações, do seu gado, da sua mula, do seu cavalo, e aí ele conquista o seu lugar. É como se fosse um rito mortuário, né? De certa forma. Então, eu sinto que... Eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha a dizer. Só um pequeno resumo da novela aqui é o seguinte. O Ogum, justamente, que é o ferreiro, né? É o que distribui as facas, né? Ele deu de presente para Omolu uma faca, e o Omolu não usa aquela faca porque ele é um orixá que mata sem faca. E o Ogum fica muito mal com aquilo, porque todos os sacrifícios são feitos e utiliza-se a faca para celebrar o Ogum. Muito bem. Então, o que acontece? O Ogum dispensa a presença de Omolu na guerra. E Omolu, ofendido, inicia, ao término da batalha, uma epidemia de doenças. E o Ubaldo faz aqui uma referência justamente ao episódio conhecido, até o genocídio americano, né? José Júlio Chiavenato, faz referência à contaminação dos rios por cadáveres na Guerra do Paraguai. E o Ubaldo usa essa ideia e cria um elemento ficcional aqui, que é justamente o que faz Omolu, porque Omolu mata sem faca porque ele é o rei das epidemias, né, das mortais doenças. Então, o Omolu contamina toda a guerra, ele contamina o campo da guerra justamente com a praga, com a chaga, né? Então, ele trai, de certa forma, os orixás e trai o seu povo brasileiro. Ogum é muito teimoso, muito teimoso. E o que aconteceu foi que também o Ogum cruzou seus braços diante da guerra, porque ele não foi o primeiro a ser chamado. E ele, cujo nome é a própria guerra, ele precisava ser o primeiro a ser chamado. Mas Oxóssi não chamou Ogum. E aí, o que aconteceu foi que Oxalá, então, decidiu que Ogum precisava voltar para a guerra. Então, mas como é que eu vou tirar Ogum de casa, né? E Ogum estava lá, segundo as palavras do narrador, dormindo como um carneiro velho. Então, o Oxalá chama Exu, e Exu é o orixá que conhece mil ardis e se deleita em estratagemas. O orixá que ri na escuridão. Então, Exu... Hã? Alguém, vocês podem me interromper, tá? Se quiserem me interromper, podem me interromper. O Exu entra no sonho de Ogum, travestido de Yansan. E a Yansan, muito lasciva, muito sensual, muito sedutora, dá uma espécie de bronca no Ogum e chama o Ogum de um grande covarde porque ele não está na guerra. Ogum acorda transtornado, né, e entra na guerra, finalmente. É mais ou menos o que acontece com Aquiles também, diante da Guerra de Troia. Então, feito este preâmbulo, eu quero, então, começar a leitura do texto. Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário? Abram os microfones e fiquem à vontade. Aí eu descanso a garganta também. Estamos todos esperando. Vamos lá. Você... Toma uma Juba, aguinha. você quer compartilhar ou quer que eu compartilhe? Eu compartilho aqui. Tá ok. Obrigado, Tati. Vocês estão a ver a cena toda aqui? Muito bem. E, por favor, se alguém quiser falar alguma coisa, simplesmente fale, tá? Eu vou começar essa leitura, então. Esse sumário daqui foi mais ou menos o que eu falei, foi mais ou menos isso daqui que está nesse sumário aqui, que são os pontos principais dessa apresentação. Então, essa é a segunda parte do capítulo 14 do Vivo Povo Brasileiro. Mas Oxalá, pai dos homens, vê as batalhas. Oxalá tudo vê. E viu também quando seu filho, Joaquim Leso, teve a cabeça decepada por um obus e nunca mais haveria de encantar a todos na gameleira com suas maneiras plácidas, seu sorriso amistoso
e a confiança que inspirava. Viu também quando seu filho Oxóssi dardejou para fora dos matos, visível somente para ele como um raio azulado, e empurrou Zé Popó para um lado, evitando que o obuso o atingisse. Que queria Oxóssi? Que fazia envolvido nessa batalha dos homens em que muitos bons haveriam de morrer, se estava escrito assim? Logo soube o que queria Oxóssi, ao chegar este à morada de Xangô, o que atira pedras. Xangô resplandecia nas suas cores vermelha e branca e recebeu o irmão com a alegria altiva que só o deixava quando a cólera o possuía. Oxóssi dirigiu-lhe as seguintes palavras: Cauô, cabe esse, salve meu grande irmão, rei de Oió, senhor do raio, senhor da Ijirá, Jacutá, atirador de pedras. Acolá, nos campos de um lugar distante chamado Tuiuti, há uma grande batalha, a maior batalha já vista deste lado do mundo. E nessa batalha estão morrendo muitos dos nossos filhos mais valorosos, derrubados por um inimigo desapiedado e fortíssimo. Não falta valentia aos nossos filhos, que combatem pela honra carregada no sangue, mas a sorte da porfia é incerta, e já temo pela honra em que não reste de pé um só de nossos bravos filhos, pela hora. Muitas vezes nos bateram as cabeças, cumpriram suas obrigações com sacrifício, deram-nos nossa comida em oferenda. Quem agora me lembrará na madrugada? Quem me dará meu galo e meu cabrito? Quem me saudará à beira da mata? Quem honrará tuas armas? Quem fará teus assentamentos? Quem te evocará? Não cabe a nós azantarmos dessa luta, antes nos metermos nela como se fosse nossa, pois que de fato é. E é por essa razão que chamo meu irmão Xangô, mestre do fogo e do machado, de orgulho e valentia jamais igualados, para que me acompanhem a essa grande batalha em que morrem nossos filhos mais valorosos, para que pela força do nosso braço e do nosso engenho lhe mudemos a feição. O que se apelida Jacutá, o atirador de pedras, agitou sua cabeça grande como um sino e respondeu: O que, Oxóssi, Aquearô, incomparável caçador da madrugada, rei das matas, senhor da astúcia, imbatível no arco e flecha, muito alegre é meu coração ver-te em minha casa. Já me disseram Ifá, o que tudo sabe, que essa grande batalha se travava e que nela morriam meus filhos mais valorosos. Sei bem que não cabe a nós entrar nessas lutas, mas sei igualmente que em muitas delas fomos obrigados a entrar e que muitas vezes, para a tristeza nossa, não conseguimos ajudar o nosso povo como gostaríamos. Admiro a tua valentia. Tenho acompanhado como te enches de poder e importância merecidos nesta terra em que não nasceste, mas renasceste. Fico orgulhoso em ver-te levantado para ajudar os nossos filhos e mais orgulhoso ainda em que venhas buscar-me para ir contigo ao campo da batalha. Pois irei contigo ao campo da batalha, levando minhas armas e minha força, e juntos venceremos os que querem matar nossos filhos mais valorosos. Falou assim e levantou-se, sua estatura se comparando à de uma torre e seu olhar quente como 100 fogueiras. E logo estava com seu irmão Oxóssi campeando pelo terreno incendiado de Tuiuti. O que primeiro fizeram foi entrar pelos corações e cabeças de seus filhos, trazendo-lhe às gargantas os gritos de guerra dos ancestrais. Cada Oxóssi mais estonteante, cada Xangô mais irresistível, nenhum sentindo medo, nenhum sentindo dor, todos combatendo como o vento vergando o capim. Xangô viu seu filho, Capistrano do Tairu, cercado por 3 cavaleiros paraguaios nos alagadiços, atirar fora a carabina molhada e emperrada, apoderar-se de uma lança caída e fazer uma careta para um dos inimigos, o qual, esporeando seu cavalo numa manobra que levantou salpicos de água sangrenta por todos os lados, atacou Xangô. Xangô apareceu a seu filho e lhe disse: Capistrano, não foi em vão que fizeste tua cabeça em meu nome, nem que me saudaste em meus dias de festa.
nem que te comportaste sempre para a honra e grandeza minhas. A comida que me serviste, os animais que abateste para mim, de tudo isso eu tenho boa lembrança. Segura firme a tua lança. Não temas o inimigo, pois nada teme o bom filho de Xangô. Estou a teu lado e a teu lado combaterei. Ouviu essas palavras e fortaleceu seu ânimo o valente filho das praias mansas do Tairu, onde o peixe é farto e as mulheres amáveis. Cauô, Cabiê, Sile, meu grande pai Xangô. Não temi quando muitas vezes me vi sozinho no mar, enfrentando o temporal e os grandes peixes. Nunca conheci o medo e nunca tremi no escuro, e não seria agora que tremeria, ainda mais tendo meu grande pai a meu lado. Antes que morra aqui nestes campos estrangeiros e meus parentes façam meu axixi na minha ausência e joguem minhas coisas de preceito na água do rio, eu levo um comigo. Não morro por nada, e ninguém me verá virar as costas ou arredar pé daqui. Xangô, uma faísca vermelha e branca incandescente, achou do outro lado, no terreno seco, um outro filho seu, o soldado Preciliano Brás, de Santo Antônio do Catu, Santo Amaro do Catu. Não quis perder tempo em falar. Apenas entrou em sua cabeça e dirigiu o olhar para os dois outros cavaleiros que ameaçavam o Capistrano. Preciliano carregou a clavina e, guiado pela mão do santo, acertou um tiro na testa de um dos cavaleiros, cuja montaria saiu disparada, arrastando-o pelas poças. Logo, Xangô já trazia outro cartucho à mão de Preciliano e outra vez lhe orientou a pontaria certeiramente. Feito isto, voou para o lado do cavaleiro que fazia carga contra Capistrano. E no momento em que ele baixava a lança contra seu filho, deu-lhe um sopro de fogo. Um sopro tão forte que o desequilibrou na sela, fazendo com que errasse o lançaço e ficasse cravado na arma de Capistrano, quase uma bandeira à ponta do mastro. E por toda parte lutavam Xangô e Oxóssi, ao lado de seus filhos mais valorosos. Mas Oxóssi via que, mesmo com seu esforço e a extraordinária valentia de seu irmão, a posição na batalha não era boa e os perigos aumentavam. Então o grande caçador da madrugada, perito no arco e flecha, foi à morada de seu irmão Ogum, senhor do ferro e da ferramenta, cujo nome é a própria guerra. Lá chegando, falou-lhe da seguinte maneira: Ogum-e, ferreiro sem par, senhor da ferramenta, singular no combate, cujo nome é a própria guerra, mais bravo de todos os orixás, eu te saúdo, meu valentíssimo irmão. Num lugar chamado Tuiuti, agora mesmo, alguns dos nossos filhos mais valorosos estão perecendo em combate desigual, atacados por um inimigo impiedoso. Já lá estamos, nosso irmão Xangô e eu, ajudando nessa porfia. Mas nossa ajuda não é suficiente. Por mais que eu vários matos, amparando um aqui e outro acolá, e por mais que o nosso irmão Xangô, que atira pedras, assombre os alagados com sua grande valentia, eis porque procuro a ajuda de meu insuperável irmão, o grande Ogum, senhor do ferro e das armas, singular no combate, cujo nome é a própria guerra, para que se junte a nós nessa luta e assim não permita que venhamos a perder muitos dos nossos filhos mais valorosos. O orixá da cor azul marinho franziu a testa, cruzou os braços sobre o largo peito nu e respondeu: O quê, Oxóssi, amado irmão, grande caçador na madrugada, hábil no arco e flecha? Dás-me alegria em ver-te na minha casa, mas devo dizer-te, porque não minto, que mais alegria me darias se não viesses nas circunstâncias em que vieste. Não porque me aborreça ir combater. Eis que domino todas as armas e ferramentas, e meu nome é a própria guerra. Mas porque me procuraste somente agora, quando devia ser eu o primeiro a ser chamado. Reconheço o grande valor e a valentia sem par
de nosso irmão Xangô, senhor do raio, atirador de pedras, rei de Oió. Mas não posso aceitar que me tirem o que é meu por direito e vocação. Com meu braço, a batalha seria vencida e não perderíamos muitos dos nossos filhos mais valorosos, agora prestes a agonizar dolorosamente nesses campos chamados de Tuiuti. Ah, mas esqueceram de mim, quando eu devia ser o primeiro lembrado. Onde bateram a cabeça para mim? Onde está o meu peji? Que animais mataram para mim antes da grande batalha? Quem me pediu que propiciasse bom destino aos ferros dos armamentos? Quem lembrou de mim antes que a batalha se tornasse insustentável? Mesmo com a ajuda levada por ti, caçador sem rival, arqueiro sem defeito, e por nosso irmão Xangô, que jamais foi vencido em orgulho e coragem. Ah, estou triste, porque se trava essa grande batalha em que morrerão tantos dos nossos filhos mais valorosos, mas não me permite a honra que eu participe dessa batalha. Não me fales mais deste assunto e te peço que, se queres continuar na minha casa, no que me dás grande alegria, não discutas aquilo que não me apetece discutir, pois que sei eu e sabes tu que tenho razão. Falou assim e apertou mais os braços em torno do peito, fechando a expressão de tal forma que as folhas das árvores estremeceram. Oxóssi, caçador de coragem, hábil no arco e flecha, senhor da floresta, também estremeceu diante da ira justa de seu irrepreensível irmão, mas não desanimou e foi até a casa de Oxalá, pai dos homens. Lá chegando, disse estas palavras: Repa, babá, babá Oxá, Oxalá, pai dos homens, filho de Olorum, senhor da alvura, mais alto entre todos, meu pai, aquele que tem mais nomes. Há muito que este teu filho vem sofrendo sem nunca procurar-te para pedir qualquer coisa, porque sempre respeitei o meu destino e procurei compreender que há uma necessidade em tudo o que acontece. Mas agora, num campo desconhecido chamado Tuiuti, muitos dos nossos filhos mais valorosos estão morrendo numa batalha desigual diante de um inimigo fortíssimo e sem piedade. Eu mesmo e meu irmão Xangô, chamado por mim, estamos lutando nessa batalha. Mas nossos esforços não são bastante para afastar a morte das testas dos nossos filhos. Agora mesmo falei com meu irmão Ogum, senhor do ferro e das armas, cujo nome é a própria guerra e cujo valor está acima de qualquer outro, e ele, por desgosto do orgulho, não aceita ir ao campo de batalha defender os seus, porque os considera ingratos, nada podendo demovê-lo de tal decisão. Sei que essa guerra não é nossa, nem nos cabe fazer nada nessas guerras. Nem Oxalá, pai dos homens, quer saber de guerras. Mas eu não estaria aqui se não soubesse que também teus filhos homens têm morrido nessa grande batalha, e isto te traz dor ao coração. Vejo minha própria vida nessa grande batalha e peço que me ajudes a convencer o destemido Ogum, invencível na guerra, a combater ao lado de seus filhos. Dito isto, abraçou os joelhos do pai Oxalá, filho único de Olorum, senhor da alvura, mais alto entre todos. Oxalá se condoeu do filho, afagou-lhe a cabeça e lhe respondeu com grande amizade, dizendo-lhe as seguintes palavras: Bem sei o que tu sentes, pois que venho presenciando o teu denodo e a tua aflição, bem como a morte de nossos filhos mais valorosos nesses campos chamados de Tuiuti. E tens razão quanto ao que posso fazer, porque, de fato, posso fazer muito pouco. Como tu mesmo disseste, esta guerra não é nossa, nem nos cabe intrometer-nos nela. Há muitas coisas que estão escritas, há muitas mais que compete aos homens escrever por si mesmos, porque suas almas são livres. E se guerreiam, é porque escolheram a guerra. Mas não te aflijas, pois também está escrito que quem com fé combate por aquilo de bom em que acredita, terminará por vencer. Quanto a Ogum, senhor do ferro e da ferramenta, insuperável na luta, cujo nome é a própria guerra, bem sabes que une a bravura à teimosia. Tu mesmo disseste que nada o demoveria, e ele é assim.
O grande Oxóssi, caçador destemido, incomparável no arco e flecha, persistente como o orvalho da manhã, acabrunhou-se com o que lhe disse seu pai. Ainda mais que reconheceu ser tudo verdade. E já chorava no colo de Oxalá, senhor da alvura, maior de todos, pela dor da perda de seus filhos mais valorosos, quando este, o coração apertado de pena, lhe falou como se segue. Não quero que chores, nem que te entristeças, meu filho amado. Imbatível no arco e flecha, caçador da madrugada, príncipe das matas. Nada te prometo, mas dou-te um conselho. Não deixes que se apague a esperança de que o corajoso Ogum, invencível na guerra, venha mudar de ideia e juntar-se a seus filhos nessa grande batalha. Mas não te detenhas na esperança, eis que apenas ela, sem diligência, a nada leva, senão ao sonho estéril. Procura, pois, a tua irmã Yansan, rainha dos ventos e dos espíritos, senhora das tempestades, valente e ousada como os tufões, e pede-lhe sua ajuda. Não te suprirá a falta de algum, cujo nome é a própria guerra e cujo braço não conhece barreira, mas te dará novo alento, pois até as árvores mais poderosas temem a força de tua irmã Yansan, domadora dos ventos e dos espíritos. Procura, saúda e diz-lhe que teus filhos mais valorosos e os dela estão morrendo nessa grande batalha do lugar chamado Tuiuti. Pede-lhe que use seus grandes dotes de guerreira para ajudar no cruel combate dessa grande batalha. Oxóssi estreitou a cabeça contra o peito do pai e, sem demora, partiu para a casa de Yansan, senhora dos ventos e das tempestades, guardiã dos espíritos. Lá chegando, disse: Epa, rei Yansan, senhora dos ventos e das tempestades, rainha dos espíritos, valente e ousada como os tufões, de bravura irresistível, eu te saúdo. Nos campos desconhecidos de um lugar chamado Tuiuti, muitos dos nossos filhos mais valorosos estão morrendo nas mãos de um inimigo fortíssimo e desapiedado. Já me juntei ao combate em companhia de nosso irmão Xangô, o que atira pedras, terrível no campo de luta. Mas ainda assim os nossos filhos perigam e é muito incerta a sorte da batalha. Venho, pois, pedir-te que viajes comigo para lutar nesse lugar chamado Tuiuti, para que as armas com tua ajuda não nos sejam adversas, minha grande irmã Yansan, rainha dos ventos e das tempestades, senhora dos espíritos, temível na refrega. A deusa de adereços vermelhos levantou o lindo rosto de beleza fulgurante e respondeu da seguinte forma a seu irmão Oxóssi. O que, Oxóssi, irmão amado, caçador da madrugada, príncipe das matas, perito no arco e flecha, bons olhos te vejam pela alegria que tua presença traz à minha casa. Já me disseram as contas de Ifá, o que tudo sabe, se trava essa grande batalha onde morrem muitos dos nossos filhos mais valorosos e que nela estão esforçados os meus irmãos Oxóssi, hábil no arco e flecha, e Xangô, o que arroja pedras. Já até estranhava que não me houvessem convocado para essa luta, mas as contas me revelaram que tu virias buscar-me. E assim te acompanho a essa grande batalha com todas as minhas armas. Não será hoje o dia em que nossos filhos mais valorosos juncarão a terra com seus corpos sem vida, pois tanto evitará a força de nossos braços e a potência de meus ventos. Assim falou, e partiu com seu irmão para os campos de Tuiuti, onde Xangô, o que doma o raio, cavalgava as nuvens num acesso feroz da peleja, derrubando os adversários e escudando os filhos, visão mais terrível não podendo haver em terra ou céu. E logo Yansan, rainha dos ares, mais ousada que os tufões, de quem tem medo até as árvores mais poderosas, fez soprar seus ventos traiçoeiros que conduziam espíritos maus aos corações dos inimigos. Espíritos covardes, espíritos poltrões, espíritos mentirosos e tíbios, todos esses foram soprados pelos ventos da Santa, entrando pelas narinas dos paraguaios e lhes infundindo grande medo. Espíritos da discórdia, espíritos da inveja, espíritos da mesquinharia,
Todos esses também foram soprados pelos ventos de Yansan, a que não corre de nada, e lançaram a confusão entre os inimigos. Oxalá, pai dos homens, o maior entre todos, viu de seu alvo trono o que se passava e sorriu. Mais ainda sentia no peito a tristeza de seu amado filho Oxóssi, nunca vencido na caça, e então chamou Exu, o que come de tudo, à sua presença. Laroie, menino Exu, que come de tudo, amigo dos cachorros, mensageiro dos orixás, disse Oxalá, o pai dos homens. Chamei-te aqui para que me prestes um serviço. Muito longe, num campo desconhecido chamado Tuiuti, está havendo uma batalha em que morrem muitos dos nossos mais valorosos filhos meus e de todos os orixás, e isto me traz grande desgosto ao coração. Ogum, senhor da ferramenta e do ferro, cujo nome é a própria guerra, por motivo de orgulho e vaidade, não quer emprestar seu braço à defesa dos seus filhos. Reclama que não lhe fizeram as obrigações, não invocaram em primeiro lugar, esqueceram dele e agora se recusa a lutar. Não quero arriscar-me às suas malcriações e aos acessos de seu mau temperamento, porque não posso descer de minha grandeza. Então ordeno-te que o procures e, sem dizer nada do que te falei, nem que te falei, convençam a partir para a guerra, usando um de teus 1000 ardis e estratagemas, não voltando jamais a aparecer diante de mim, se não cumprires a contento tua missão. Exu voou para a casa de Ogum e o encontrou dormindo. Então Exu, o que come de tudo, mensageiro perfeito, o que ri na escuridão, entrou em forma de sonho no sono de Ogum, rei do ferro, excelente no combate, cujo nome é a própria guerra. Mas não entrou como Exu. Entrou transmutado na figura de Yansan, deusa dos ares, de ânimo imbatível. Yansan, curvando os quadris arredondados, apareceu diante dos olhos adormecidos de Ogum e lhe falou: Ogum grande guerreiro, sim, que dorme como um carneiro velho, enquanto seus filhos mais valorosos perecem como flores pisadas no campo estrangeiro chamado Tuiuti. Foi por ti que deixei a cama perfumada de nosso irmão Xangô, rei de Oió, senhor da justiça e do trovão, o que atira pedras? Esse que agora luta junto a seus filhos, não cessando um instante de bater-se e porfiar, segundo sua honra de combatente excelso? Ogum, grande guerreiro, senhor do ferro e da ferramenta, cujo nome é a própria guerra, espero que teu sono de chumbo te renda glórias. Espero que assim contentes tua pequena vaidade, que não vê nada mais importante que as homenagens desses que morrem hoje sem a tua proteção. Porque ficas aí deitado como uma Oxum sem beleza, apacentando tua pequenez de menino mimado. Achas que assim castigas os que pensas te haverem esquecido? Não, assim castigas a ti, que te diminuis a meus olhos, te fazes insignificante e verdadeiramente merecedor daquilo de que te queixas com teus amus arrogantes. As minhas coxas macias jamais tocarás de novo. Os meus peitos veludosos jamais outra vez te aceitarão a cabeça. Não mais consentirei que enfies a mão por baixo do meu vestido, pois, se antes me arrepiava a mão vencedora do Senhor da Vitória, hoje me causa asco a mão de um que dorme enquanto seu povo morre. Se antes minha barriga queria receber tua semente e dela se orgulhar enquanto a carregasse e depois que ela brotasse, hoje não quero mais teus filhos. Procura uma mulher de cabeça baixa e sentimentos pobres para te servir de sementeira, para que ponha no mundo teus filhos, que logo se verão sem pai, pois que tu dormes por vaidade, enquanto os teus morrem por valentia. Adeus, grande guerreiro, senhor do ferro e da ferramenta, cujo nome é a própria guerra. Logo em seguida, Exu, o que conhece 1000 ardis e se deleita em estratagemas, o que ri na escuridão, saiu do sono de Ogum e se escondeu entre as árvores.
porque sabia que aquele cujo nome é a própria guerra ia acordar incendiado pelo fulgor dos olhos da grande deusa Iansã, congelado pelo desprezo glacial que deles se irradiava, entontecido pela beleza que não deixava ver mais nada na presença dela, enlouquecido em pensar que podia nunca mais estar com ela. Assim despertou, doido de fúria, Ogum, rei do ferro e da ferramenta, invencível no combate, fervendo de ódio, porque não podia responder a ela, pois não há como responder a um sonho. Sonho este que interpretou como presságio, como um cochicho de Ifá, o que tudo sabe, querendo ajudá-lo contra uma armadilha do destino traiçoeiro. Desta maneira, o valente filho de Oxalá, senhor da guerra, insuperável no combate, tomou suas armas e partiu para a grande batalha, cuja face ia mudar pela força de seu braço irresistível. Oxóssi, o caçador da madrugada, sentiu que chegara seu grande irmão Ogum para combater, quando um clangor de metais abafou o estrépito da batalha e o ar se aqueceu, como que é soprado pelo fole na fornalha. Ogum, senhor do ferro, mestre das armas, cujo nome é a própria guerra, deteve seu vôo no céu e disse ao irmão as seguintes palavras: "O que, Oxóssi? Meu querido irmão, caçador sem par, perito no arco e flecha, não cabe a mim dormir como um carneiro velho enquanto morrem na ingrata guerra os nossos filhos mais valorosos. Mais importantes que as homenagens que não me renderam e os devidos que não me pagaram são as vidas dos nossos filhos. E não posso deixar que o orgulho continue a cegar-me. Mas se já perdi tempo demorando em atender a teu justo chamado, tudo compensarei com a minha fúria e meu ânimo dispostíssimo." Oxóssi iluminou o semblante em amplo sorriso, e seu peito se encheu de novo ardor diante da figura agigantada de seu grande irmão, terrível como o estrondo dos canhões de bronze. Saudou-o com o braço levantado e disse: "Ogum, salve, rei do ferro, mestre das armas, invencível no combate, cujo nome é a própria guerra, chegas a nós como a salvação. Pois que se torna cada vez mais tenebrosa esta medonha batalha em que morrem nossos filhos como moscas e já se misturam à lama, esmagados pelos pés sem clemência do adversário. Agora, com a tua chegada, tenho certeza de que viraremos a sorte das armas a nosso favor e hoje mesmo, antes que o dia acabe, celebraremos a vitória." Ogum desceu sobre o campo de batalha como um vendaval, nada deixando à sua frente, pois que ignora qualquer barreira e é conhecido como o que vai primeiro. Na sua frente, sobre um morrote verde, um grupo de soldados combatia em torno do estandarte da 2ª Companhia de Zuavos dos Voluntários da Pátria, da ilha de Taparica, estandarte mantido no ar pelo sargento Matias Belo Bonfim, feito de Ogum desde os 7 anos, um de seus filhos mais valorosos. Vinha de Amoreiras, onde florescem os mimos do céu e os passarinhos cantam mais. Deixara seus 2 filhinhos, Matilde e Baltazar, sua mulher Maricota e sua roça de milho e feijão. Deixara sua mãe viúva e sua criação, prometendo voltar assim que ganhasse a guerra. Beijara a filhinha Matilde e o filhinho Baltazar na beira do atracadouro, antes de embarcar com seu vistoso uniforme para lutar pelo Brasil. Abraçara sua mulher Maricota e sua mãe viúva e partira com o mesmo sorriso orgulhoso que estampava agora portando o estandarte intocável da companhia insulana que flutuava na brisa acima da batalha. Alegre por ver seu filho, Ogum se preparou para animá-lo e dar-lhe conforto. Mas o chumbo fervente de uma bala inimiga mordeu o pescoço tenro do rapaz de Amoreiras. Apagou seu sorriso e lhe toldou os olhos com o véu pardo da morte, a qual lhe aspirou a alma pela boca. Boca que nunca mais beijaria Matilde e Baltazar, nem nunca mais falaria para contar das belezas de Amoreiras, onde os mimos do céu florescem e cantam mais os passarinhos. Ogum soltou um grito superior à canhonada e suas lágrimas quentes de dor pelo filho morto regaram o chão, tornando mais fumegante o sangue dos caídos. O estandarte oscilou, foi para um lado, foi para o outro,
até que seu Puta que mastro pariu, cara. tombou e ele se perdeu entre as cabeças dos combatentes. Como um cardume de atuns desbaratando uma manta de tainhas, como onças acossando a presa, como um enxame de abelhas enfurecidas, como matilhas de guarás despedaçando uns aos outros, paraguaios e taparicanos se atiraram à luta pela posse do estandarte. Os cabos Benevides e Arimateia, brandindo as carabinas como cacetes, fizeram uma parede em torno do estandarte para que seu companheiro Cabo Líbio o levantasse outra vez. Mas Cabo Líbio, ao erguer-se, teve a cabeça fendida pela cutilada de um sabre e caiu morrendo. A lembrança de sua linda Gamboa, terra onde os mariscos são fartos e as tardes frescas, esvoaçando ao ar de seus miolos partidos. Uma mão paraguaia apoderou-se do hastil. Uma lançada no peito derrubou o cabo Benevides e já o inimigo se preparava para amarfanhar o pavilhão intocável quando Ogum, senhor das batalhas, mestre das armas, cujo nome é a própria guerra, disparou do alto e arrebatou a bandeira num puxavão que, por um momento, fez com que ela tremulasse entre as nuvens. Disse então o grande Ogum ao cabo Arimateia: José de Arimateia, mantém firme o estandarte intocável de tua terra, que agora te passo as mãos. Quem te fala é teu pai Ogum, senhor das batalhas, invencível no combate, cujo nome é a própria guerra. Não esqueci os meus filhos. Estou aqui para não deixar que pereçam nas mãos do cruel inimigo. É imensa a minha dor, porque demorei a chegar e não pude evitar que matassem um dos meus filhos mais valorosos. Matias Melo Bonfim, galardão de amoreiras, onde florescem os mimos do céu e os passarinhos cantam mais. E pela mesma razão é também desmedida a minha fúria, que agora farei desabar sobre o inimigo. Estou ao teu lado, vencerás, Ogum-e! E logo, como um redemoinho, como um catavento de aço, como 20.000 facões esfarinhando o ar, o grande Ogum, invencível no combate, cercou seu filho Cabo Arimateia, enquanto ele suspendia bem alto o pavilhão, imune às balas e estocadas no inimigo. E depois Ogum, o que não conhece barreiras e é chamado o que vai à frente, acudiu a todas as partes do campo de batalha, de um flanco ao outro, da vanguarda à retaguarda, dos infantes aos cavaleiros, dos cavaleiros ao artilheiro, levando ânimo e resistência a seus filhos e morte e terror ao inimigo, ainda cego de ódio por ter presenciado a morte de Matias, feito em seu nome desde os 7 anos. Campeava assim incansavelmente quando deparou com Omolu, que lhe acenava da sombra de uma árvore, o rosto bexiguento coberto pelo filar. Disse então a Ogum, o orixá da peste e da doença, senhor da lepra e da creca, o que mata sem faca. Ogum-e, valentíssimo guerreiro, senhor do ferro, mestre das armas e das ferramentas, salve meu irmão Ogum, cujo nome é a própria guerra. Vim nas contas de Ifá, o que tudo sabe que se trava esta batalha nestes campos chamados Tuiuti e que nela estavam sendo mortos, como ainda estão muitos de nossos filhos mais valorosos por um inimigo poderosíssimo e desapiedado. Disseram-me também as contas que aqui estavam combatendo para ajudar seus filhos nesta grande batalha nosso irmão Oxóssi, invencível no arco e flecha, príncipe das matas, nosso irmão Xangô, o que atira pedras, senhor do raio, nossa irmã Yansan, rainha dos ventos e das tempestades, que infunde medo até nas árvores mais altas, e finalmente tu, que cito por último para destacar que deveria ser o primeiro, Ogum, dono do ferro, mestre das armas, ferreiro incriticável, invencível no combate. Então, saí da minha casa e vim para aqui, porque também quero combater e ajudar a evitar que morram muitos dos nossos filhos mais valorosos. Também dói meu coração ao ver tombarem meus filhos, e também choro por vê-los desvalidos nesta grande batalha, dizimados por um inimigo fortíssimo e inclemente. Peço-te, então, que me leves à luta, porque também quero combater para defender meus filhos.
Mas o grande Ogum estava de disposição amarga e falou com fel na garganta e enxofre nos pulmões, respondendo ao Omolu nas seguintes palavras farpeadas. Ah, Totô! Omolu, dono das pestes, mestre da bexiga, senhor das epidemias, aquele que mata sem faca. Muito me admira que venhas aqui a esta grande batalha a pretender pegar em armas. Onde está a tua velha arrogância que te impediu de aceitar a faca que dei de presente aos orixás e aos homens, preferindo matar teus animais por exaustão a saudar-me pelo uso de minha faca? Onde está teu orgulho doente que faz de tuas matanças as únicas em que não sou saudado? Agora queres que te leve a combate, queres pegar no ferro das armas, queres redimir teus filhos desamparados à custa da minha valentia e das minhas ferramentas de guerra? Pois te digo, senhor das perebas, dono dos aleijões, mestre da postema, rei da lepra e das epidemias, sem rival na podridão em vida e na morte lenta, não te levarei a combate algum. Aqui não espalharás teu bafo pestilencial e teu suor contagioso. Carrega tua feiura manca para longe daqui. Afasta-te para outras paragens. Podes esquecer tuas fumarolas de guerreiro, pois a minha chegada mudou a sorte da batalha e, ao cair da noitinha, já não sobrará um inimigo de pé nestes campos chamados Tuiuti. De utilidade nenhuma és aqui. E se minha faca não serve para teus sacrifícios, tampouco serve para que procures a glória. Eis que a tua glória é a glória das quarentenas, dos resguardos, dos hospitais, dos leprosários e dos cemitérios. Assim falou o Senhor do Ferro, cujo nome é a própria guerra, e partiu para fazer mais mortes entre os inimigos. Omolu, senhor das pestes, mestre da bexiga e dos furúnculos, o que não come caranguejo, não respondeu nada, nem se viu sua face variolada por baixo do filar. Mas Oxalá, pai dos homens, o que tem mais nomes, maior entre todos, viu o rosto de Omolu e sua alegria se ensombreou. A grande batalha em que combatiam os orixás estava ganha. A paz mortífera que lhe impôs o braço, nunca vencido de Ogum, com a ajuda de seus irmãos, já vinha chegando junto com a noite. Mas o orgulho de Ogum, ditando palavras tão ásperas ao deus Omolu, que não perdoa com facilidade, ainda traria muita mortandade a seus filhos mais valorosos. Oxalá, o que tudo vê, filho único de Olorum, mais alto entre todos, senhor da alvura, fonte de harmonia, o que é chamado por mais nomes, suspirou. Tinha observado que as entidades paraguaias, estranhos seres de inacreditável aparência, estavam prestes a sair de águas, árvores e nuvens, para também socorrer seus filhos. Oxalá, pai dos homens, não conhece o medo nem a incerteza. Conhece, porém, a angústia. E de novo lhe doeu o coração ao pensar que aquela batalha estava ganha, mas haviam apenas começado os dias terríveis em que seus filhos mais valorosos pereceriam como moscas, como flores pisoteadas pelo cruel inimigo, como troncos apodrecidos pela ira de Omolu, senhor das moléstias, príncipe das pestes, dono das chagas e crecas, o que mata sem faca. Finito. Pronto. Muito bem. Gostaram? Muito bom. Muito engraçado. Uma delícia de ter. Ótima leitura. Obrigado. Agora O eu vou chupar uma texto é maravilhoso e a leitura, né? O texto Sim, é a leitura. E a leitura foi de primeira, a interpretação, tudo, um show. Eu queria uma voz para fazer Fôlego. menções. Que fôlego. Maravilhoso. Estou passando mal. O texto é De tanto amor. belíssimo. Belíssimo. Muito bom. Que bom, gostaram. Que bom. Juva, eu queria te fazer uma pergunta. Por que você escolheu justamente esse capítulo, capítulo 14,
em relação ao livro. Isso você falou um pouco no começo, mas você, como leitor do João, leitor com uma profundidade que nenhum de nós tem aqui. Alguns devem ter, mas eu não sei. Eu pelo menos, não tenho, né? Queria que você falasse em relação ao livro e também em relação à obra do Ubaldo, né? Aos outros livros, né? Aquilo que ele trouxe para nós. Uma conversa agora. Alguém compartilhou aqui uma tela, não foi? Alguém está compartilhando uma coisa aí que não sabemos. Pronto. Suzana, esse assunto realmente é muito vasto, né? Mas, de toda forma, o capítulo 14, respondendo à tua primeira pergunta, tem muito a ver com uma coisa pessoal minha, né? E muita coisa que eu tive prazer de ouvir do João Baldo, porque ele sempre me dizia: não, tu tens de ler os clássicos, você tem que ler os clássicos, você tem que ler a Ilíada, depois tem que ler a Odisseia, e tem que ler os clássicos, jamais leia aquilo que se escreveu sobre os clássicos. Apenas caso aquilo que se escreveu sobre os clássicos seja também um clássico. Então, ele era bastante canônico, o João. E ele me encheu muito a paciência com a história da Ilíada. E me deu um livro da Ilíada e da Odisseia em prosa, uma tradução até das publicações Europa América. E ele falou: não leia em versos, não, porque é muito difícil fazer aquilo em versos, traduzir aquilo em versos. Leia em prosa, porque você vai sentir mais a força da sintaxe, né? Daquelas frases, daqueles apostos e tudo. Eu li, gostei, porque realmente é um grande romance, principalmente a Odisseia, que é mais romance ainda. E mais tarde eu li o capítulo 14. Ele me falou: olha só a brincadeira que eu fiz. Ele teve essa ideia muito boa de trabalhar com uma dimensão mítica, fazer esse espelhamento o tempo todo com o Homero. Então, eu acho que esse capítulo 14, considerando todo o livro, né, que é uma história que começa em 1647, vai até 1985, existe um narrador em terceira pessoa que está ali, com vários personagens. O capítulo 14 se destaca do livro, como se fosse uma peça à parte. Ele tem uma característica própria, né? Até porque é uma homenagem explícita ao Homero, né? Então, assim que a Suzana me falou disso, fiquei pensando, tanta coisa legal para ler, né? Assim, mas a primeira coisa que me ocorreu foi isso. Talvez tenha sido algum instinto, mas acho que foi uma boa ideia. E o João fazia o tempo todo esse tipo de coisa, né? Trabalhar com intertextos. No Sorriso do Lagarto, por exemplo, tem um longo trecho em que uma das personagens, acho que é Ana Clara, ela está pegando no sono e ela entra numa espécie de fluxo de consciência. E aí você pega o monólogo da Molly Bloom, no final do Ulisses, do Joyce, pega o texto da Ana Clara e você vai ver ali o João Baldo fazendo uma belíssima citação do Joyce e ainda fazendo a brincadeira de todos os sims que a Molly Bloom fala, o João botou nãos, né? E ele montou o texto dessa maneira. Bom, não sei mais há muita coisa para falar, né, sobre... Eu te perguntei isso porque é uma das coisas que ele, inclusive, falou. Eu tenho alguns vídeos dele em que ele se refere, né, à necessidade mesmo das pessoas lerem os clássicos, né? Ele sempre falou isso, né? E isso, quer dizer, revela o talento, né? O cara que vai escrever depois, né, ele vai escrever o Sargento Getúlio, por exemplo, já é uma outra história, um outro tratamento, né? Um livro totalmente oral, que inaugurou assim, uma outra linhagem dentro dos romances brasileiros e tal. Ele tem uma versatilidade imensa, e eu penso sempre que se deve a essa leitura, né, que ele faz. Quer dizer, é um cara que... Eu falo isso, sabe por quê? Eu me deparo o tempo todo nas oficinas de criação, Ju, com as pessoas querendo primeiro escrever sem ler, né?
pessoas chegam, às vezes, né, com desejo de escrever apenas, né? Mas muitas vezes sem referência, sem vocabulário, sem... Isso tudo você adquire com a leitura, né? Você pega esse texto imenso, com as referências, olha a pesquisa dele, né? Para poder montar esse texto que você acabou de ler, que é um, né? E vem toda a mitologia dos orixás aqui, tá aí dentro, né? E a gente aprende lendo, né? O João sempre foi um defensor do cânone, de certa forma, mas ele sempre falava assim, não, mas leia isso de uma forma não conservadora da minha parte. E aí, depois, pensando sobre isso, né, a gente pensa no cânone quase como um campo de batalha, né, até para ficar no campo de batalha, onde existem obras que vão sendo produzidas, vão sendo lançadas ao mundo, algumas sobrevivendo, outras não sobrevivendo, com o tempo, né? Alguns escritores vindo póstumamente, com muita força, né? Alguns escritores simplesmente desaparecendo, e esse movimento assim, um bocadinho randômico, um bocadinho aleatório da formação do cânone. E de alguma forma, eu até penso sobre isso quando eu vejo João Baldo, por exemplo, que ele tem uma narrativa, de certa forma, ortodoxa, né, Suzana? Assim, o João Baldo não tem uma forma de estruturar o texto do ponto de vista formal, com pontuação, por exemplo, ou paragrafação, que seja muito diferente de um formato padrão, né? Começa as frases com maiúsculas, tem pontos finais, ele quebra os parágrafos. Existe ali uma organização mais ou menos ortodoxa do texto. Se a gente pensar, por exemplo, em Antônio Lobo Antunes, pensar até mesmo no Saramago, naquela questão ali do diálogo dele, a gente percebe ali um bocadinho mais de inovação. O João Baldo não fazia tanto isso. Talvez o livro em que ele mais inovou tenha sido o Sargento Getúlio. E nesse ponto, eu digo aqui muito pessoalmente, né, defendo muito a ideia de que a obra-prima do João Baldo é o Sargento Getúlio. O Vivo Povo Brasileiro eu vejo sempre como um trabalho, de certa forma, assim, tipo assim, olha só do que eu sou capaz de fazer. Né? Até porque o pai dele vivia enchendo a paciência dele, que ele só escrevia livrinho. Os seus livros são fininhos, eles não ficam de pé. Aí o João falou, eu vou escrever um livro que fique de pé. Você coloca ele na mesa, ele não caia. E aí ele resolveu escrever. O livro é dedicado ao pai. Havia ali uma questão muito grande de mostrar para o pai que ele era um escritor. Então ele fez mas o Sargento Getúlio, assim, até porque existe um componente assim memorialista do Sargento Getúlio, né? Uma fonte da infância em que ele pega ali para fazer o Sargento Getúlio. São 3 sargentos, na verdade, que compõem a figura do Sargento Getúlio, que são 3 sargentos que participaram da infância do João. Numa infância em que ele saiu da Bahia e estava em Sergipe, mais ou menos aos 9, 10 anos de idade. Frequentavam a casa do pai dele, a casa dele, uns jagunços. Que o pai estava ligado à política lá, quer dizer, bem ou mal, era um cara que precisava ser protegido ali. E tinha o sargento Tasso, o sargento Cavalcante e o sargento Getúlio. Eram 3 sargentos que andavam por ali, todos armados até os dentes. E o sargento Getúlio, segundo ele disse em entrevista, ainda pintava as unhas assim, de um esmaltezinho assim, bem clarinho. O João ainda falou que tinha que ser muito macho naquela época, Sergipe, 1950, para o sujeito pintar as unhas. Ele era pequenininho, assim, né? Ficava penteando o bigodezinho, assim, e o sujeito era um facínora, o sargento Getúlio. Então, o João juntou aqueles 3 sargentos e criou a figura do sargento Getúlio, que é tão sedutora, né? tão singular na literatura. Ainda mais porque ainda nos faz nos apaixonar por um sujeito que é um psicopata, né? É um alucinado, um assassino. Então, apaixonarmos-nos pelo Getúlio é a grande obra de carpintaria de um escritor, né? Porque você cria uma empatia às inversas e faz esse personagem. Então, o Vivo Povo Brasileiro e o Sargento Getúlio são livros que marcam muito o meu estudo sobre o João. Depois, perifericamente, vão os outros livros, né? E, no caso de Setembro Não Tem Sentido, que é o primeiro romance que ele escreveu com 20 e poucos anos, aquilo ali é uma espécie de retrato do artista quando jovem, em que o Baldo brinca
ali com aquela... Você vê ali que ele estava ali, um jovenzinho, querendo mostrar para todo mundo que leu Joyce, né? E aí escreveu lá um livro também com personagens jovens que estão ali vivendo uma vontade de superação pela literatura e, ao mesmo tempo, com todo o seu lado Álvaro de Azevedo, né? Suicidas, beberrões e drogados. Depois, com o tempo, né, os livros foram ganhando um outro caráter, assim. Mas eu acho que a fase pujante está no Getúlio e no Vivo Povo Brasileiro. Eu estudo muito o Vivo Povo Brasileiro e gosto, de vez em quando, falar disso, assim, mostrar para os alunos quando eu vou discutir, quando eu vou debater discurso indireto livre. Porque o João Baldo manejou muito bem o discurso indireto livre no Vivo Povo Brasileiro, porque é uma forma muito... De certa forma, você fica com a faca e o queijo na mão. Porque a gente consegue manter a onisciência de um narrador em terceira pessoa, né, com todas as vantagens dessa onisciência. Quer dizer, conhece a história, sabe como ela vai acabar, mas, ao mesmo tempo, também consegue criar um psiquismo, né, poderoso, uma vez que você está ali tomando o lugar do personagem o tempo todo naquele discurso que é um limbo, né, entre um narrador em terceira pessoa e um narrador em primeira pessoa. Fazer um narrador em primeira pessoa, no caso do Sargento Getúlio, eu acho que um dos baratos do livro também é esse, porque a gente fica preso na cabeça do Getúlio. Tudo que se lê, todo mundo que a gente está olhando e ouvindo é como se nós fôssemos o Getúlio. Essa primeira pessoa, no caso, nos encarcera na loucura, porque o personagem vai enlouquecendo e nós, leitores, pobres de nós, vamos enlouquecendo juntos, né? Porque a situação muda, a política muda, a realidade muda, o Getúlio não entende que está tudo mudando, que ele não gosta que nada mude. Uma das frases mais interessantes que mostram o fato de que o Sargento Getúlio não consegue sair de si e ver a si próprio é quando dizem para o Getúlio assim: seu Getúlio, a política mudou, o senhor está fazendo besteira, o senhor tem que sumir. Por que o senhor não some? Deixa esse preso aí e some. Aí o Getúlio olha para o sítio e fala assim: como é que eu posso sumir? Se eu estou o tempo todo me vendo, como é que eu posso sumir de mim mesmo? Eu não posso sumir. Quem some são os outros. Quando ele não entende essa metáfora de que quando se diz sumir, é sumir aos olhos dos outros. Mas ele está tão preso dentro de si próprio que ele não consegue ver-se sumido, porque ele se vê o tempo todo. Bom, sem falar no monólogo do Hamlet, que também está ali, também é outro momento de grande intertexto do Balda, quando ele pega justamente a questão do Sargento Getúlio, porque o Sargento Getúlio tem que levar um preso de um lugar para o outro. Um preso tido como comunista, subversivo e tal. O seu Getúlio, o chefe diz para ele: leve esse preso daqui para lá. O Getúlio começa a levar, atravessar a Bahia, e aí, no meio do caminho, a política muda e é importante que o Getúlio solte o preso e desapareça. E aí, como o Getúlio não faz isso, porque a missão dele era aquela, e ele é obcecado pela sua missão, o chefe disse para levar, então eu vou levar. O Getúlio é que passa a se tornar um perseguido e não um preso, né? Então, a grande questão dele lá, porque ele também tem suas questões, né, seus impasses, ele diz assim: levaram ou não levaram o preso até Barra dos Coqueiros, na Bahia, até a Bahia, do Sergipe para a Bahia. Levaram ou não levar. Então, o ser ou não ser, o Baldo faz faz um espelho com o levar ou não levar, e usa todos os elementos do monólogo para dar essa citação. O leitor que sabe, pega, né? O leitor que sabe, pega aquilo. O que não sabe, não pega, né? Eu pego algumas coisas, muitas outras não peguei, né? Como a gente faz com toda a literatura, porque aí que está a graça também, né? Também é bom de não saber tudo, não entender algumas coisas. Ele sempre me disse isso. Eu comecei a ler o Getúlio e eu falava assim: mas eu não estou entendendo essas palavras todas aqui, isso aqui é Sergipe, eu não conheço essas palavras. Ele falou assim: não importa, leia. Valendo, porque é importante também ler sem saber o que significam algumas palavras. Faz parte dessas zonas de sombra e luz de um texto, né? Eu fiquei pensando que... Suzana, só lembrando aqui, tem uma nova edição
muito bonita, né, feita em homenagem, acho que é o aniversário do João Baldo, que é do Sargento Getúlio, uma nova edição à venda nas livrarias, e tem a apresentação do Jorge Amado e do nosso Juva, né? Então, Sim. não é pouca coisa. Então, um do lado do outro, né? E é maravilhosa a edição, eu indico a todos, porque é linda, vale a pena. Fiquei pensando que o Sargento Getúlio, né, ele lembra, na contemporaneidade, um general, né, que disse na CPI que estava a missão tinha sido cumprida, e a gente com 500 mil mortos. Missão cumprida. Posso falar posso fazer uma pergunta para o Juba? Claro. Vai Me chamou, adiante, Max. eu li esse livro há muito tempo, gosto muito desse livro, muito. Então, quando eu vi que você ia falar, assim, eu me encantei. Daí eu acabei relendo ontem o capítulo, e assim, eu não sei, e aí me voltou a mesma coisa que eu li há muitos anos, que assim, eu já tinha lido essa brincadeira dele com a mítica, né? Mas ele me lembrou que ele cita, logo no início do capítulo, o capitão Patrício Macário, que é o argentino. E aí, quando ele acaba a batalha, que ele vai para o subcapítulo, e daí o capitão está tomando um vinho lá na Argentina, e aí, nesse momento, esse capitão fala os detalhes da batalha. Daí ele dá números, ele fala o que ocorre, quantas pessoas morreram. Então, eu não sei se a ideia foi esclarecer para o leitor que não é brasileiro e que, bom, já vai fenecendo para a gente também as memórias da Guerra do Paraguai, mas a gente sabe que foi muita gente, né? Então, eu não sei se foi aí o artifício que ele usou para que naquele entretexto que você leu ficasse só a coisa fantasiosa, mítica, e aí o esclarecimento ficou nesse subcapítulo aí que prossegue. Sim, faz sentido. Eu não me lembro exatamente desse momento. O Patrício Macário, ele está ali ocupando, junto com a Maria da Fé, né, os lugares centrais ali dos postos dos heroísmos, né? A Maria da Fé de um lado e o Patrício Macário de outro. Então, fazer esse balanço agora fora do ambiente mítico, sim, faz sentido, né? Que o João Baldo queira ali. Agora, mas é o perigo também de todos os romances assim, que estão dentro dessa pegada histórica. É aquele momento, aquele equilíbrio que a gente tem que ter, né? Entre, ao mesmo tempo, estar fazendo ficção e, ao mesmo tempo, estar ali querendo dar conta de uma realidade histórica passada, né? Até que ponto a gente tem que tomar cuidado para não transformar aquilo numa tese, numa nota de rodapé, transformar aquilo num narrador analítico e perder o elemento ficcional por excelência que deve ter. Quer dizer, é muito perigoso isso. Houve momentos do Vivo Povo Brasileiro, principalmente quando a Maria da Fé e o Patrício Macário começavam a falar da consciência do povo brasileiro, da necessidade de se lutar, da necessidade de não se sujeitar à opressão. Houve momentos ali que eu acho que perdeu-se um pouco de literatura para se ganhar um pouco de função social, talvez, de função histórica, não sei. Momentos assim, eu falo isso hoje, né? Mas depois de muito tempo a gente consegue ver com outros olhos, né? E a gente para de fazer grandes, né? Não existem livros perfeitos. Existem livros que aqui e ali têm as suas zonas de sombra. Então é o perigo. Talvez esse seja tenha sido o grande medo do João e o grande medo, a grande dificuldade que ele tinha de assumir a ideia de que ele estava ali fazendo um romance que tinha uma proposta, né? de uma função social da literatura. Acho que o problema, e ele sentiu isso na pele por conta, inclusive, do título, né? Há muitos críticos literários, eu cito um deles, especialmente, que é o Wilson Martins, que é um cara assim bastante conservador, um sujeito assim bem... Mas o Wilson Martins diz que é um livro espetacular com um título absolutamente medonho, né? E o Baldo sempre dizia, Concordo. entenderam mal, porque esse viva não é celebrativo, esse viva é um convite para que se vivencie. Ou seja, Mas até como celebrativo eu gosto desse título.
Tu gosta? Não. Porque eu saí muito orgulhosa de ser brasileira com tudo isso que tem e que não tem, que falta e que excede, enfim. Eu diria viva no sentido celebrativo, sim. Sim. O João procurava chamar muito a atenção para o viva no sentido de viva em si, conheça, né? Mas Viva o Povo Brasileiro é um título difícil, para muita gente é um título difícil de engolir. Ele, quando passou para o inglês, ele colocou An Invincible Memory, por exemplo, que eu também acho um título fraco, né? Uma memória invencível. Acho que o livro merece um título melhor do que esse título em inglês. Ô, Juva, você estava falando das repetições, né? Do refrãozinho, repetir. E a gente aprendiz tende a fazer exatamente o contrário, evitar repetição de palavras, apelar para o pouco vocabulário que temos para não repetir muito, não. Onde é que isso vira um abuso? Você não acha que foi abusivo esse excesso de repetições aqui, não? Bom, a citação ao formato homérico está evidente, né? O tempo todo são os filhos mais valorosos, cujo nome é a própria guerra, nos campos de Tuiuti, patati patatá. É o tempo todo isso. Nós estamos num romance. Se isso fosse um conto, né, eu acho que a coisa ficaria fora um bocado do propósito. Mas é um romance caudaloso, né? O João Baldo tem uma prosa pujante, geralmente períodos muito longos. Então, ele está dentro dessa proposta. Repetir, se criar quase um mantra assim, na nossa cabeça de repetição, né? É o tempo todo celebração. Tudo é celebrativo, né? Mas é cansativo às vezes, sim. Vamos ler. É cansativo às vezes, sim. Pois é. Mas é um barato. Pegar a Ilíada e a Odisseia num texto em prosa e ler é delicioso. Que é isso, só que levado às últimas consequências. Olha, e nem todo mundo se apaixonou pelo Sargento, não, tá? Pelo livro Sargento, sim, mas pelo personagem, eu odiento. Eu não me apaixonei por ele. Mundo é divertido. Eu queria que ele morresse desde a primeira página. Queria, né? A forma como o Baldo terminou o livro, por exemplo, né? O livro não tem um ponto final, ele termina numa vírgula, acho que é uma vírgula, né? E é justamente isso, ele morre no meio de uma fala. E como nós somos o Getúlio, nós estamos na cabeça do Getúlio, né? Não existe ponto final, porque o ponto final significa você dizer eu morri. Ninguém pode dizer eu morri. Então, o ponto final é isso. Então, por isso que o Getúlio não tem ponto final. Como é que teria, né? Eu acho que o João atingiu todos os objetivos com a Rejane, né? Ela o odiou desde a primeira página. Eu também acho que ele atingiu todos os objetivos. Ele está sorrindo agora. Juva, bom, eu estou falando porque não estou vendo ninguém levantar o dedinho aí para falar, porque isso aqui está aberto para todos, tá, gente? Estão todos encantados conosco, todos. Não, é porque eu queria que você falasse um pouco, você que conheceu bem o João Baldo, né, desse cotidiano dele de criação, porque, né, ele como é que era a impressão que ele era um cara de rituais, né, ele tinha aquela coisa de ir de manhã para o jornaleiro, tinha toda uma as pessoas. Queria que você falasse um pouco, você que conviveu, né, mais. Eu falava muito por telefone com ele. E muitas vezes, claro, nessa de convidar, e aí ele vinha, não. Não. Fala para a gente e explica também qual é a tua relação de parentesco com ele, né? Eu tenho poucas histórias, porque ele era muito rotineiro, então não havia muita variação, né? Em Taparica, eu me lembro, eu era pequenininho, eu ia para lá e havia ali o João Baldo Taparica, que era uma figura central ali dentro, mítica, tinha lá os hábitos dele, conhecia todo mundo, estava o tempo todo sem camisa e descalço. Depois, ele vinha muito para o Rio de Janeiro, ficava na casa da minha avó. E aí eu ia visitar minha avó e tal, estava lá João Baldo, Berenice, minha tia, e eles ficavam ali vivendo uma vida boêmia de Rio de Janeiro, né? Então, era ali em Ipanema,
bares e pessoas assim, todo mundo se conhecia ali, né? Todo mundo bebendo uísque, todo mundo se divertindo. Era esse. Depois, eu fiquei 2 meses com ele em Berlim, que ele passou um tempo lá porque ganhou uma bolsa. Então, a gente tinha ali um cotidiano também. É aquela história, era o dia a dia dele. Ele acordava às 5 da manhã, começava a escrever, escrevia até 1 da tarde, almoçava, dormia a tarde toda, acordava à noite, continuava escrevendo. Era mais ou menos esse, a tarde toda ele dormia como um carneiro velho e tinha esse horário muito, muito rígido. Falava muito, ria muito, estava tendo aquela voz tonitruante dele. Berenice, minha tia, era casada com o Enfio, antes de casar com o Baldo. E ela disse que se apaixonou pelo Baldo ouvindo a voz dele. Nem tinha visto ele. Ouviu a voz dele e falou, esse homem apaixona-me. Então, separou-se do Enfio e casou com o Baldo. E tem uma história curiosa que eu vivi, porque ele estava na casa da minha avó, um belo dia, estou falando que 1990, Essa história. 89, 90, estava na casa da minha avó, eu fui visitar minha avó num domingo à tarde, não, num domingo mais ou menos horário do almoço, mas apurrinhado, porque eu não queria visitar minha avó. Né? Minha avó, assim, ia visitar a minha avó. E eu nem sabia que o João e a Berenice estavam lá. Tinham chegado, acho que um dia antes. E fui chateado visitar minha avó, mas fazia aquela obrigação assim, de neto, porque ela já estava muito velhinha, já não estava falando coisa de coisa. E cheguei lá, toquei a campainha e abriu minha porta. Quem? A gente pode ficar aqui o dia todo, vocês não vão descobrir nunca. Abriu a porta o Robert De Niro. Então, vocês imaginam, você está visitando a sua avó, toca a campainha, né, um apartamentozinho ali em Ipanema, e abre a porta o Robert De Niro. Né? É claro que eu dei um berro, né, e fiquei olhando para a cara dele, assim, completamente, tipo assim, onde estou? Né? E aí ele deu uma risada, porque ele deve ter percebido, né? E ele estava saindo junto com o Neville da Almeida, que era amigo do João Baldo, e o João e a Berenice, que eles estavam lá na casa da minha avó, e aí iam sair para a churrascaria Porcão, que ficava ao lado, para comer. E sabe por que cargas d'água? O De Niro conhecia o Neville da Almeida, que trabalha com cinema e tudo, e estava ali o Robert De Niro. Essa é a ligação. Mas é insólito, né? Eu acho que talvez essa seja a história mais interessante, o Robert De Niro. Deve ter olhado assim, eu conheço de algum lugar, sem acreditar. Você acha que ele se divertia escrevendo? Parece que se divertia muito, né? Pelo menos é o que transparece para a gente enquanto lê. Esse cara devia rir muito ao fazer essas coisas. A gente se diverte, eu acho que tendo escrito, sabe, Regiane? E aí começando a rever e tudo, mas escrever mesmo. Assim, sobre o Sargento Getúlio, o primeiro capítulo ele escreveu mais de 15 vezes. E não conseguia passar para o segundo capítulo. Não conseguia. Ficava ali, não conseguia imaginar como é que aquela história podia seguir, qual é o formato, qual é o tipo de texto, como é que ia ser a cabeça do personagem. E aí, depois, quando engatou o segundo, aí diz que foi até o fim. São poucas páginas. Tem que Ele suar, dividia. né? Tem que suar, né? Não é divertido, tem que suar. Tem que suar, pois é. Tem que suar. Eu dividia vi uma palestra dele, palestra não, foi uma entrevista do Jô Soares, no programa Jô Soares 11h30, na época, sei lá, aqueles programas do Jô. Aí, assim, essa pesquisa em relação ao sorriso do lagarto, assim que ele acabou de escrever, ele foi lá. Aí ele disse, eu não pesquiso nada, eu invento tudo. Aí eu fiquei na dúvida se era só, né, uma coisa assim, de dizer que é o máximo, ou se era isso mesmo. Ele inventava tudo, ou ele era muita pesquisa. Eu já sei que ele tem muita leitura, isso é óbvio. Mas em relação à criatividade, especificamente desse sorriso do lagarto, o que você me diz disso? Olha, eu digo de forma geral que isso aí sempre foi uma postura dele de rir de si próprio. Rir de si próprio diante de tentativas de colocá-lo, né, em lugares assim, nos quais ele não se reconhecia, nesses lugares. Né? Então, ele pesquisava sim, e eu acho que assim, isso pode se levar assim, a
pode-se dizer, ao nível assim da obsessão. Eu me lembro de uma coisa só que ele me disse, por exemplo, sobre o povo brasileiro. Assim, você imagina, você está escrevendo um texto que se passa em 1647. Né? Tem ali personagens, tudo bem, você é um narrador, de certa forma está assim, atemporal, mas você não pode usar uma palavra. Se você está ali botando gente para falar em 1647, você não pode usar uma palavra que não exista, ou que, de certa forma, não esteja fora daquele contexto. Além disso, ainda tem um trabalho linguístico de pesquisa poderoso quando a pessoa se mete a fazer um romance que não se passa na contemporaneidade. Então, certamente, uma vez eu estava com a minha prima Chica, filha dele, e a gente estava organizando o escritório, né, arrumando umas coisas, depois que ele morreu, tudo, passados uns anos. E a gente encontrou uma lista de personagens do Vivo Povo Brasileiro, páginas e páginas e páginas, umas anotações aqui, umas anotações ali. É um trabalho mesmo. Provavelmente fez muitas listas de muitos personagens, deixou tudo organizadinho para, na hora de escrever, poder lançar a mão aqui das informações, falando de tal, quantos anos tinha, como é que se vestia, qual era a característica principal, se tinha algum tipo de linguagem, e por aí vai, porque, né? Então, eu acho que essa história assim de que senta, começa a escrever, assim, é uma forma... Diga. Eu tenho 2 perguntas para você. Você que teve esse momento muito próximo, né, dele, principalmente em Berlim, era comum ele falar da escrita, no momento da escrita dele, para você ou para a família? Ou isso ia só depois que o livro estava por vir à tona? Não, isso ia só depois. Assim, não... Ou se falava, era de uma forma bem como todos falam, né? Uhum. Um momento ali, a famosa página em branco, o momento da dificuldade, o medo de enfrentar uma história do início, sempre esse medo, né? E depois que começava, é muito comum, né, os escritores dizerem essas coisas, tipo, não, mas os meus personagens adquirem vida, né? E quando eu vejo, o João dizia muito isso também, que ele, quando via, o sujeito já estava ali fazendo coisas, e depois, quando o Nego Leléu, existe um personagem do Vivo Povo que é o Nego Leléu, que é um personagem fascinante, sedutor, muito malandro, e eu me lembro, assim, o livro foi publicado em 1984, eu tinha 14 anos. Uhum. Eu me lembro de minha tia comentando que, na época que o João estava escrevendo, porque eu só soube depois, o dia em que ele matou o Nego Leléu foi um dia muito difícil para ele. Ele passou o dia mal, ele passou o dia angustiado, ele passou o dia com peso assim nos ombros, como se tivesse um bicho colado aqui, porque o Nego Leléu, ele já não teria mais o Nego Leléu ali, vou botar o Nego Leléu para aparecer e tal. Mas é interessante essa relação com... Né, um livro daquele tamanho. Foram 4 anos escrevendo, e parece que foram 6 para passar para o inglês. Ele falou que nunca mais ia fazer aquilo na vida. Ele já tinha feito isso com o Sargento Getúlio. Se eu não me engano, é o Vargas Llosa que diz, não tenho certeza, que esse negócio de que os personagens ganham vida, isso é uma treta, que não é nada disso, que ele faz o que quer com os personagens, e quando os personagens estão enchendo o saco, ele vai lá e mata, e não fica com esse negócio que o personagem tem vida, não. Quem manda nos personagens é ele. Isso eu acho que foi o Vargas Llosa, ou foi o Garcia Marques, não sei. Eu acho que foi o Vargas. Eu prefiro isso, eu prefiro olhar dessa forma. Tipo assim, o personagem... Né? Qual é a diferença de um personagem com um ser humano? Né? Uhum. A minha segunda pergunta... Essa aí é a aula sobre personagem. A minha segunda pergunta é: você que foi um leitor, né, e é um leitor do Ubaldo, o que você percebe na tua escrita? Qual a influência que ele teve, se teve, na tua escrita? No início teve muito, porque eu queria escrever assim, da forma como ele escrevia. Então eu pego assim, textos meus antigos, assim, sei lá, os primeiros contos, ou mesmo até o primeiro romance, e eu percebo ali uma vontade de me exibir, assim, um bocado. Assim, já que eu não tenho problemas com pontuação, já que eu sei pontuar, pontuo bem, não cometo erros,
Então, a pessoa que está à vontade com pontuação, com sintaxe, então começa a fazer o que quer, né? Começa a brincar. Eu tenho um trecho aqui, por acaso, do Ricardo Piglia, do livro dele, Respiração Artificial, que é uma frase gigantesca em que ele abre parênteses, abre travessões, fecha, pontua de uma forma assim, absolutamente impecável um período assim, desse tamanho. Então, ele está ali, mostrando ali a graça. Então, eu fiz isso. Assim. Mas depois, começando a dar aula de contos, isso devo muito à experiência aqui na Estação das Letras. Dando aula sobre contos, estudando teóricos sobre conto, lendo contistas, especialmente brasileiros, mas sem perder de vista, claro, né, Cortázar e Borges. Lendo essa galera, eu falei, peraí, também existe uma forma espetacular de se escrever, que é escrever de maneira concisa, com frases simples, com palavras curtas, né? Sem aquele barroco, no sentido bom, tá? No sentido bom do barroco. Sem aquele barroco. Então... esse Juva eu conheço. Juva, nós estamos nos aproximando do final, tá, desse encontro. Acho que a gente ficava aqui a noite toda falando sobre o Juva. Agora, eu tenho, então, duas coisas aqui. Tem uma pergunta do Pinote. Eu nunca tinha visto o Pinote aqui no nossa janela. Quer dizer, eu não conheço. Bem-vindo, né, Pinote? E ele diz assim, é uma pergunta, depois eu queria fazer uma encomenda, depois que você responder a pergunta, vou encadear para a gente poder... A gente tem pouco tempo, entendeu? Que você tomasse a palavra, né, respondendo o Pinote, e depois você mostrasse para nós o seu livro sobre o João Ubaldo, falasse do seu livro sobre o João Ubaldo. Tá? A pergunta é a seguinte, o João ficou horrorizado, como eu fiquei, com a adaptação do Sorriso do Lagarto para uma minissérie da Globo. Ele teve alguma influência na adaptação ou só cedeu os direitos autorais? Essa é uma pergunta do Pinote para você, e depois deixo com você aí essas outras... Olha, eu não sei, mas eu tenho na memória, assim, vagamente, a informação de que ele deu ali uns pitacos. E eu não me lembro assim, exatamente do que ele falava naquela época, não. Mas talvez, de um lado, ele tenha vivido ali, assim, ele tenha sentido na pele a ideia de que aquilo era uma série para televisão. Aquilo ali era uma série para a Rede Globo, aquilo tem um formato, tem uma linguagem de uma série de televisão para a Rede Globo, né, com atores famosos. Existe ali um contexto, né? Existe ali uma função fática da linguagem, né? Que diz isso para ele sempre. E, olha, não é o Sorriso do Lagarto, é uma adaptação para uma outra linguagem. Assim como o Sargento Getúlio também. O caso do Sargento Getúlio, claro, é um pouco diferente, porque você tem ali uma outra proposta e tal. Mas é que a gente costuma associar, não, é televisão, é Rede Globo, é uma série comercial, horário nobre, não sei o quê. Então, você vai, de alguma forma, retirar ali uma pujança, uma potência literária. Eu acho que faz isso de uma outra maneira. Eu não sou muito... Eu sou muito... eu não vou dizer tolerante, mas eu vejo com bons olhos sempre essa navegação, né? Obras mudando de linguagem o tempo todo. Eu não li o Em Busca do Tempo Perdido, mas se eu for ler, eu vou ler em quadrinhos. Talvez eu prefira ler em quadrinhos do que ler o Proust inteiro. Me lancei ao Ulisses, ao Grande Sertão Veredas, a Guerra e Paz e tal, mas, sei lá, Em Busca do Tempo Perdido, eu acho que eu vou me divertir mais lendo em HQ. Então, é uma mudança de linguagem. E eu tenho a impressão de que o João se divertia um pouco com isso. Porque ele sabia, o Sonhos do Lagarto é isso daqui. Isso daqui é uma série. Então, eu vivi um pouco isso, porque eu tive um conto que se transformou num episódio da Rede Globo chamado Brava Gente. Meu conto é um conto legal, um conto bonito, mas um conto triste. Mas é ótimo. É um conto legal, bonito e triste. Na série, no episódio, a roteirista falou comigo, olha, Ju, o teu conto é o máximo, eu fiquei a fim de fazer a adaptação, vamos ter lá Antônio Fagundes, Marília Pêra e tudo, mas o final vai ficar feliz. Eu falei, boa, vai nessa. É outra coisa. O meu conto acaba triste, esse daí acaba feliz.
Mas a história ela vai até o ponto em que dá uma virada e eles viraram para um lado e meu conto virou para o outro. Então, eu não sei exatamente, Suzana, se o João ficou chocado ou ficou indignado. Eu me lembro que ele se divertia. Ele se divertia assim, com relação a quase tudo. Ele ria o tempo todo da literatura e de si próprio. Porque ele Aquela dizia... voz de quem está com sono, né? Oi? Aquela voz de quem está com sono, com preguiça. Ele dizia para mim assim, leve-se a sério intimamente. Publicamente, não se leve a sério, porque você pode se tornar patético. Por isso que ele estava o tempo todo dizendo, isso não é nada, isso é um romance que eu queria escrever para ficar de pé. Isso não é romance histórico. Identidade nacional, não, está aqui minha identidade aqui no bolso. Ó. Ele estava o tempo desglamorizando a si próprio. E aí, agora, fala do seu livro. Estamos já nos minutos finais, tá bom? Eu escrevi uma tese sobre o João Baldo Ribeiro e eu me lembro que eu apresentei o projeto para a PUC e os professores assim, legal e tal, escrever sobre um autor consagrado. Assim, quando escrevi sobre o Campos de Carvalho, eles fizeram uma festa. Quando eu falei de João Baldo, mais um. Né? Mais um, eu escrever sobre o João Baldo, então, embora nem haja tantos. Aí ele falou, a gente sente falta de mais diálogos. Eu não sei o que eles quiseram dizer com isso, só sei que me deu um estalo de que eu poderia escrever uma tese toda em diálogos. Então, eu escrevi uma tese toda em diálogos. Ou seja, sou eu que estou fazendo uma tese numa biblioteca, conversando com um sujeito que chega e pergunta o que eu estou fazendo. Eu disse, eu estou estudando porque eu vou escrever uma tese sobre João Baldo Ribeiro. Aí o sujeito falou, olha, eu tenho tempo, vamos conversar. Basicamente é isso. Você quer conversar? Me fala sobre a tua tese. E eu e ele começamos a conversar. E eu com algumas ideias, e o sujeito conhecia muito bem a obra de João Baldo, e o objetivo dele ali era discutir comigo e me desqualificar, e nós brigávamos, e ele pegava os meus raciocínios, virava ao contrário. Então, o tempo todo é um debate sobre uma tese que não estava sendo escrita. Quando chega no fim da tese, eu agradeço a interlocução, né? 500 páginas depois, e ele diz, bom, agora você tem muito trabalho pela frente, né? Você tem que escrever uma tese. Aí eu falei, não, agora eu vou para casa e vou começar a escrever a tese. E aí acaba a tese. Toda a coisa funcionou como um diálogo. Não acadêmico, não é acadêmico esse diálogo, pelo amor de Deus. Não é acadêmico, não. Tem café, a gente bebe muito café, ele bate na mesa indignado quando eu falo umas coisas. Eu chamo ele de burro, ele me chama de incompetente, mas a gente vai debatendo vários assuntos referentes enfim, a obra. Mostra o livro aí para gente. Está aí ao alcance? Você não separou, não, para mostrar? Não, vê como é que eu sou, né? Deixa eu pegar aqui, ver se eu mostro aqui na capa. Aqui. Eu tenho aqui a capa. Aqui. Tem a capa para mostrar para a gente? Tem. A capa foi um desenho da Chica, filha do... Vocês estão vendo? Eita, olha. Uhum. Juva Batella, ficção, confissão, disfarce e retrato. Juva Batella, editora... Vieira e Lente. Vieira e Lente, tá. Ilustrações de Chico Batella, tá? Tá beleza essa ilustração também aí, tá maravilhosa. Maneira, né? Nossa, maravilhosa. Na verdade, eu acho que quando eu vi a ilustração, eu falei, Chica, vamos publicar por causa dessa ilustração aqui. Bacana, você deu uma de João Baldo agora. Foi. Volta aqui. Gente, eu queria, assim, está na hora mesmo, já estão me sinalizando, tá? Queria agradecer muitíssimo a presença de vocês e muito mais ao Juva Batella, esse escritor, esse mestre. Temos a honra, a alegria de ter ele no nosso quadro de professores do IEL, né? É uma alegria realmente, né, poder contar com você aqui. E, obrigado. Enfim, e exortar quem não leu ainda João Baldo, que saia daqui, leia ou releia, e também leia essa tese do Juva, não é? Que vocês viram que não é uma tese comum e que deve ser divertida
como Mas João é grande, Baldo é muito grande. Eu não tenho mais Ele paciência. mesmo desanima. Olha só, gente. Eu, se fosse o editor da Vieira e Lente, eu batia 5 livros com você. Eu estou vendo aqui Mas é grande demais. muitas perguntas aqui pelo chat, aqui, mas realmente não são muitas, então fico com pena de Vai não dar responder a tudo. para tudo, né? E aproveitando que o Rafael está aí, Rafael, prazer te conhecer, viu? Que a gente ainda não se conheceu, mas vamos nos conhecer mais. Maravilha. E olha, agradeço a todo mundo. Parabéns. Valeu. Obrigada a todos pela presença. Adorei ver vocês todos aqui. E vamos reler o João, e ele faz muita falta, viu? Nesse momento. Ele faz falta nesse momento nosso aqui. Vamos ler o Viva o Povo Brasileiro para que a gente se console, né? E se alegre. Tá? Não devia ter morrido, não. Sacana. Né? Muito cedo, Cedo. muita coisa para fazer, muita coisa. É isso aí, gente. Obrigada. Obrigado a todos. Boa noite.